Boa noite, turma. Então, hoje é a nossa primeira transmissão ao vivo. É novo para todo mundo, mas acontece coisas que são necessárias a gente fazer uma adaptação. Quero que vocês respondam se vocês estão conseguindo me ouvir com coerência. Vai ser um teste, conforme a gente vai vendo, a gente vai adaptando a realidade. Lembrando, então, que hoje a gente vai dar continuidade. Então, perguntas, como a gente tem um delay, uma por vez, depois do final eu explico e vocês vão acompanhar. Então, meu nome é Patrícia Ribeiro, vou dar continuidade então às aulas da Corpo Grave. Eu sou enfermeira, trabalho na gestão de riscos e controle de infecção do Hospital Paquini. Já trabalho, para vocês me conhecerem um pouquinho, na enfermagem já há 24 anos. Já dei aula então, em diversas escolas técnicas e já dei algumas disciplinas em outras universidades. Então, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Lembrando que hoje é este link e amanhã então vamos ter o canal Professora Patrícia Ribeiro. Certo? Então, nós vamos começar. Hidratação e eliminação. Se a gente parar para pensar, o corpo humano é uma máquina, correto? Uma máquina, então a gente pode semelhar ele que a gente precisa, um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Então é muito importante a gente entender desde os primórdios, né, o equilíbrio entre a ingesta e a excreção de líquidos, que são responsáveis então pelas necessidades. Então, sempre pense que tem que ter um equilíbrio. Existem doenças ou patologias, que é o nome correto, que causam um desequilíbrio nessa absorção, certo? Quando temos alguma necessidade deste organismo que não foi atendida, temos uma resposta fisiológica do nosso organismo, que é edema e desidratação. Certo? Então, vamos começar a acompanhar então pelos slides. Vamos lá. Vamos repassar uma aula que vocês já tinham visto anteriormente, para a gente ver então o final. Lembre-se de anotar as dúvidas. Distribuição dos líquidos corporais. O nosso corpo necessita de um equilíbrio, conforme eu falei anteriormente, entre a ingesta e a excreção de líquidos. A ausência desse equilíbrio vão se transformar em sinais, que são edema e a desidratação. O que é o edema? Que é o termo técnico que utilizamos para o popular inchaço. Vocês observem, então, na imagem dos membros inferiores dos pés, onde temos umas marcas, a gente chama de cacico. São as marcas de edema que temos naquela pele. Ou a desidratação que temos nos membros superiores das mãos, que são a pele em turgência diminuída, depois de ser puxada para cima e solta. Isso significa também que o paciente está desidratado, conforme as imagens. Os líquidos corporais são distribuídos em duas partes: líquidos intracelulares, ou LIC, e líquidos extracelulares, ou LEC. LIC e LEC, certo? LIC e LEC. O líquido extracelular é composto, então, pelo líquido intravascular, o qual preenche os espaços entre a maioria das células, e pelo líquido intersticial, que compõe cerca de 15% do nosso peso corporal, denominado também de plasma. Então, lembrando, temos o líquido intracelular, que se chama LIC, e o líquido extracelular, que se chama LEC.
O líquido extracelular, ou leque, é composto pelo líquido intravascular, o qual preenche os espaços. Os líquidos corporais possuem algumas distribuições distintas: eletrólitos, minerais e célula. Eletrólitos são componentes fundamentais no organismo, pois fazem uma função neuromuscular pelo equilíbrio ácido-base. Então, lembre, eletrólitos, função neuromuscular, equilíbrio ácido-base. Então, nós temos de exemplos de eletrólitos, então, potássio, enfim, outros elementos que são responsáveis pela contratividade muscular. Excesso de alguns eletrólitos ou diminuições podem causar uma parada cardíaca, câimbras e etc. Minerais são catalisadores de uma resposta nervosa, ou seja, eles aumentam a velocidade com que as reações de equilíbrio ocorrem, produzem hormônios e fortalecem a estrutura óssea. O que são células? Unidades funcionais básicas de todo o tecido vivo, tendo como exemplo células vermelhas ou hemácias e células brancas ou leucócitos. Novamente, eletrólitos são componentes fundamentais no organismo e são responsáveis pelas funções neuromusculares e equilíbrio ácido e base. Um exemplo, potássio. Sódio. Eles são responsáveis, então, desde o funcionamento cardíaco, como podem causar cãibra e outros desequilíbrios. Minerais agem como catalisadores, ou seja, uma resposta nervosa. Regulam o equilíbrio eletrolítico e a produção de hormônios que fortalece a estrutura óssea. E as células, unidades estruturais dos seres vivos, que são responsáveis, então, por várias coisas. E as principais representantes, então, nós temos célula vermelha, hemácias e células brancas, leucócitos. Ingesta e restrição hídrica. Você sabe por que sentimos sede? Como isso ocorre no nosso organismo? Podemos pensar de uma certa forma. Existe algo chamado equilíbrio. Então, nós vamos ter um centro que vai nos dizer alguma coisa está acontecendo, estamos com sede. Como que a gente sabe? Nosso corpo avisa. Vai ter algumas vezes que a gente não vai ter essa resposta, no entanto, é fundamental. Então, o hipotálamo, após a leitura no cérebro, nos avisa que isso está acontecendo. Então, aumenta a concentração do plasma no nosso organismo e diminui a concentração de sangue circulante. Esse mecanismo regula tudo, certo? Quando uma quantidade significativa é perdida, ela ativa o nosso centro da sede. Então, uma grande perda, ela ativa isso. Lembrando do padrão das eliminações urinárias, nós temos então um aparelho urinário que a gente conhece, né, em uma das primeiras disciplinas. Então, a gente vai ter os dois rins, as glândulas suprarrenais que são no chapéu. Então, nós vamos ter veia renal, a veia cava, a veia ilíaca, os ureteres e a bexiga, que são as estruturas responsáveis pela excreção. Quanto ao padrão da eliminação intestinal, então nós vamos ter o intestino delgado, onde a gente vai então ter a representação intestino delgado e intestino vai se dividir em jejum, intestino grosso e reto. E vamos ter a outra porção do intestino também. Como saber de tudo isso? O que é importante para a enfermagem também saber como um todo? Imagine então um paciente com balanço hídrico. O que será que é o balanço hídrico? Que a gente vai seguir para a gente continuar. Agora voltando, recapitulando. Até aqui, alguma dúvida?
Estão conseguindo entender, pessoal? Podemos continuar? Ok. Tem uma diferença entre a transmissão, então às vezes parece que tem uma pausa. Depois vai ficar tudo gravado e vocês vão conseguir rever algumas coisas. Certo? Pacientes, então, é feito um cálculo desse balanço hídrico. Então, sempre que a gente tiver a tarefa balanço hídrico do paciente, precisamos anotar em 24 horas todos os líquidos que entram e todos os líquidos que saem. Então, nós vamos ter uma entrada e uma saída, seja por via oral, via endovenosa, certo? Então, tem ingesta e excreta. A gente faz um cálculo e diminui isso, para poder acompanhar o equilíbrio deste organismo, de acordo com o tratamento que lhe foi proposto. Então, tem algumas doenças que interferem nesse equilíbrio. Por exemplo, paciente renal. Paciente renal ou tem insuficiência renal, o seu aparelho renal, que a gente viu anteriormente, ele não funciona de uma maneira igualitária, ou seja, ele tem algum déficit nessa excreção. Então, se ele tem problemas, vamos fazer uma reflexão, tem um déficit desta excreção, ele pode receber mais líquidos do que ele consegue eliminar? Não. Então, tem que ocorrer uma oferta. Pacientes cardiopatas não conseguem, porque a bomba cardíaca não consegue lançar também uma grande quantidade. Então, são pacientes que têm restrição hídrica. Por exemplo, pacientes renais com insuficiência renal ou cardiopatas com problema de lançar todo esse volume circulante. Se aumenta o líquido circulante, consequentemente vai aumentar o volume sanguíneo. Quem é o responsável por realizar a circulação cardíaca? O coração. Certo? Então, a cada 6 horas, os balanços são fechados. O que é isso? O técnico de enfermagem, nosso funcionário, calcula todas as entradas de medicações endovenosas, ou seja, via então pela veia, tudo que entra, tanto de soroterapia, medicação, e ele vai somar toda ingesta via oral, ou por sonda, ou por nutrição enteral ou parenteral, que é pela veia. E depois ele vai diminuir, é um cálculo matemático. Ele faz uma entrada menos uma saída. Então, exemplos, como vamos ver a seguir. O que é a perda? Eliminações com urina e fezes líquidas e semilíquidas, vômitos e drenagem. Então, vai ser anotado essas perdas e os ganhos dos pacientes. Então, são 24 horas que é feito o balanço total. Mas vale ressaltar que a cada 6 horas é feito um pré-balanço. E nas 24 horas, onde entra o enfermeiro faz o cálculo geral. Então, 24 vão ser 6 balanços, e é onde a gente vai ter um resultado no final.
Ao término desse período, a gente vai somar o ganho e as perdas e depois subtrair um do outro. O que é importante? O médico vai avaliar este balanço. Se o balanço vai ser positivo, significa que entrou mais líquidos do que saiu. E se o balanço for negativo, significa que ele perdeu mais do que entrou. E geralmente a tendência é ter um equilíbrio entre as perdas e as entradas, uma pequena escola de diferença. Aí vai depender da patologia apresentada. São necessários balanços negativos e às vezes balanços positivos. Vai depender do tipo de patologia ou doença e tratamento indicado. Então, balanço hídrico é realizado nas 24 horas, fechado pelo enfermeiro. A cada 6 horas é feito um balanço parcial, realizado pelo técnico de enfermagem que vai lançar. É fundamental realizar todos os registros em prontuário, certo? Geralmente, quem faz balanço hídrico completo são pacientes internados em terapia, unidade de terapia intensiva, ou UTI. Tem pacientes que fazem balanço hídrico também, que a gente chama semi-estruturado. Não é o totalmente completo. O controle rigoroso é feito, então, em unidade de terapia intensiva. Outros fazem da ingesta, enfim, ou de dieta excursional entérica em balanço a cada 6 horas. Mas o geral vai ser feito pelo enfermeiro e este registro vai ser visualizado pelo médico. Um exemplo que vocês estão acompanhando na tela, o paciente então teve 1.200 ml de ganho e 1.000 ml de perda. Após somar os valores nas 24 horas, subtraindo o ganho da perda, teremos 1.200 positivo menos 1.000 ml, que leva o sinal de negativo, é igual a 200 ml. Portanto, este é o balanço das 24 horas, neste caso, um balanço positivo, pois o paciente teve mais ganhos do que perdas. Faça a anotação no prontuário. Se fosse ao contrário, se fosse uma entrada de 1.000 ml menos 1.200, o nosso balanço seria menos 200 ml. Significa que entrou 1.000, porém ele liberou 1.200. Ele excretou mais do que entrou. Isso significa que ele tinha, então, ou excesso no volume de líquidos, ou ele acabou perdendo. Então, é muito importante balanços negativos para algumas patologias, ou seja, ele perde esse volume, e outros querem manter a integridade disso. Dentro disso, a gente tem a manutenção da temperatura corporal, hipotermia e hiperemia. São mecanismos do nosso organismo para manter a temperatura corpórea, através do suor ou da sudorese. Esse controle da temperatura é considerado uma homeostase térmica. A palavra homeostase vem de homeostasia e equilíbrio. Sempre quando a gente quer manter a homeostase de qualquer coisa, chamamos de homeostase térmica, certo? Hipotermia, abaixo temperatura, e nestes casos, sempre pense em buscar o equilíbrio do corpo. Então, a gente tem um exemplo, né? Então, frio e calor, né? Hipo e hipotermia. Então, temos algumas sugestões de exercícios. Eu preciso saber se vocês tiveram acesso ao material, ao ATA, como é que foi isso para vocês, que a gente tem algumas questões para estar passando para vocês. Agora a gente vai estar passando algumas coisas interessantes também. E é bem importante, antes disso, considerarmos outro equilíbrio que a gente vai ver também de situações, osmose e difusão, que são como funciona isso. Então agora eu vou abrir então para perguntas que vocês têm, pode ser um por vez, se vocês não entenderem, depois a gente vai passar por uma atividade.
Então, turma, podemos passar então para uma primeira questão. Gráfica dela. Respondendo, então, está bem complicado agora que conseguiu acesso a. Pessoal, vamos com tranquilidade. Eu sei que é mais complicado, mas a gente vai tirando as dúvidas. Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando as coisas para vocês também. Quem não estiver abrindo, não tem problema. A gente pode mandar o e-mail, então, da colega que tem acessado sempre para conversar, que ela é no meio de comunicação. Vocês vão lendo, a gente vai aprender a fazer alguns esquemas também. E aí não se preocupem que a gente vai lendo. Então, o Jonathan também não conseguiu abrir, mas vocês conseguiram ver as mensagens. E esse material aqui vai ficar disponível no canal, que vocês vão poder estar acessando. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Vai ficar gravado também, turma. Vocês vão ver o que vocês estão tendo dificuldade. Então, a gente já vai passar para o primeiro exercício. Então, a gente vai fazer uma situação problema. Depois eu vou estar mandando esse vídeo para vocês por e-mail, certo? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer vai ser uma situação problema. Eu quero que vocês pensem. O paciente, então, está com algum problema e ele vai precisar, então, ter uma solução. Então, a gente vai estar mandando para vocês uma folha de exercício e a gente vai tentar fazer esse exercício juntos, certo? Se não há mais perguntas no ao vivo, a gente vai estar mandando então alguns materiais para vocês de outra transmissão, certo? E aí depois vocês vão me mandando as principais dúvidas. Nós vamos falar ainda de osmose e gradiente de concentração. Quanto ao balanço, também vamos ter algumas questões que vocês vão ter que lembrar para pesquisar e vocês vão me entregando as questões. Mais alguém que não conseguiu ter acesso além desses colegas que se pronunciaram? Isso. Então, pessoal, vamos interromper então a nossa transmissão ao vivo. Também está mandando para vocês o material, já que vocês não têm, vou considerar que a maioria não teve acesso à água ainda. Acredito que a gente vai estar normalizando no retorno e conforme vai passando o tempo a gente vai conseguindo fazer isso, certo? Então depois a gente vai ver essas coisas. Ok, Cris, a gente vai considerar que a maioria não consegue abrir. Os livros vocês têm? O livro da disciplina chegou a baixar algum para você? Onde tem todo o material? Tu não entendeu nada dela desde que parte que tu não conseguiu entender? Desde a atividade. Eu ainda não passei a atividade.
mas eu vou estar repassando novamente. Então, vocês aguardem que a gente sai e faz uma nova chamada. Então, a atividade, para a gente poder estar dando o exemplo, isso eu repito. Então, qual é a atividade? Qual é a atividade, então? Melhorou? Dani, ok também? Dani não abre, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer por outro método, já que o nosso AVA não está abrindo, vamos utilizar os nossos recursos, né, o bom e velho recurso. Vamos mandar então slides por e-mail, nós vamos conversando e usando esse espaço para podermos estar conversando. Fazer alguns vídeos de exemplos também, para vocês entenderem o profissional realizando esse balanço, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo. E aí eu já vou passar uma atividade para vocês também, certo? Mas eu posso estar mandando para vocês algumas coisas disponibilizadas. Cris, mesmo que não tenha chegado o livro, não tem problema. A gente vai vendo item por item. Então agora a gente faz uma pausa na transmissão. Eu peço que vocês aguardem e a gente retoma novamente, que eu vou passar outras informações. Como eu vi que vocês ainda não têm acesso, a gente vai esquecer isso e já vamos considerar que vocês sempre precisam do conteúdo. Então a gente vai estar mandando para vocês o livro ou pelo e-mail ou pelo grupo, certo? Então a gente vai fazer uma pausa agora e a gente retoma. Peço que vocês não saiam depois, vai encerrar a transmissão ao vivo e logo a gente entra novamente, certo? Tudo vai dar certo, somos fortes, somos da enfermagem, certo? Estamos de volta, alunos, a essa transmissão novamente, né? Estamos retornando. Vamos fazer então uma reflexão sobre o momento dessa pandemia em que o mundo está assolado. O que nós precisamos aprender com isso, turma? Tolerância e paciência. É um método novo, né? Essa educação à distância. Eu sei que a gente quer imediatismo, né? Ter tudo prontamente, mas a gente tem um delay da rede, né? Que a gente vai se adequando. Então, nós vamos achando algo que fique bom para vocês e que fique bom para mim também poder compreender. Então, a primeira coisa vai ser calma, paciência. A gente vai indo. E agora a gente vai passar para vocês a primeira atividade. Vão ter outros vídeos que não são necessários estarmos ao vivo, né? Conforme vão entrando, eu vou vendo de novo. Dá o tempo, então, em aula para vocês fazerem a atividade. Agora vão aparecer imagens para vocês da tarefa que a gente vai fazer. Então, fazendo uma recapitulação, tem que ter um equilíbrio entre a entrada e a excreção de líquidos para o nosso organismo funcionar como um todo. Desde a parte circulatória, enfim, até a excreção. Tudo isso é responsável pela homeostase, ou seja, o equilíbrio do nosso corpo. Então, agora a gente vai fazer alguns exercícios. Eu sugiro que vocês utilizem o caderno de vocês, né? A gente faz um exercício onde vocês tiverem um rascunho. E se vocês conseguirem compreender a tarefa, a gente vai indo adiante. Lembrando que amanhã também, ao mesmo horário, a gente vai ter mais coisas que eu sempre vou mandando, certo? Então agora a gente vai ir para a nossa primeira matéria, no momento. Olá de novo, pessoal. Estamos de volta então com a nossa transmissão ao vivo. Antes da gente botar alguns exercícios,
quero falar o que essa pandemia trouxe. Vamos fazer uma reflexão, que nem tudo é só conteúdo. E a enfermagem, por ser empática, né? Empatia, colocar-se no lugar do outro e pensar em sentimentos de positividade, em olhar o ser de uma forma holística, o que é corpo, mente, espiritualidade, né, no todo. Vamos pensar que vai trazer para a gente aqui exercício. É novo, né? Essa transmissão ao vivo, essa tecnologia, ela é nova. Dentro desse esquema, o que a gente vai fazer? Ter paciência. Nós não temos algo que seja automático, como uma comunicação de WhatsApp. Então, às vezes, tem um pequeno delay, ou seja, uma diferença entre a minha fala ou os equipamentos de vocês. Mas o que eu posso comprometer é dedicação enorme para vocês, para a gente transmitir o amor necessário. Essa profissão nossa que é tão importante e especial. Então, agora a gente vai fazer algum exercício, que tem uma imagem que está aparecendo para vocês, essa imagem. E vocês vão fazendo no caderno, depois vocês vão me mandando a foto conforme vocês estão terminando. Depois então, a gente vai ter vídeos de como se faz essa troca e os registros. Então, vamos fazer valer a pena, como diz o exercício. Então, pensa que o exercício vai ser a paciência e a tolerância em saber que teremos que fazer outras coisas para tentar melhorar isso, certo? Então, exercício número 1. Precisamos deixar claro que o nosso corpo necessita de um equilíbrio entre ingesta e excreção de líquidos. Isso ficou claro, né, pessoal? Entra, é excretado a saída e tem que ter um equilíbrio, né? Nem mais nem menos. Alguns sinais que o organismo nos dá podem representar uma necessidade de líquido que não foi atendida. Então, o nosso organismo é uma máquina tão perfeita que, às vezes, ele nos dá alguns sinais. Diante disso, possuímos alguns exemplos de manifestações, ou seja, sinais. Assinale a alternativa que aponta 2 sinais de necessidade de líquido que não foram atendidos. Então, lembre, equilíbrio entre entrada e saída. E quando o nosso organismo dá uma resposta do que tem que acontecer. Então, vamos passar para a próxima imagem. Vamos aumentar para vocês poderem visualizar, né? Tanto, né? Então, baseado nessas questões, vamos pensar nisso. Está faltando uma imagem para vocês escolherem as alternativas, né? Vamos voltar na imagem que essa já é a questão número 2. Está faltando, então, as alternativas para vocês assinalarem a questão número 1. Vamos deixar o pessoal em pauta, que deu para a gente poder tentar as alternativas. E vamos passar, então, depois dessa etapa valer a pena, quais são os sinais que a gente vai estar mandando na sequência, as alternativas para vocês. Agora vamos passar, então, para a questão número 2, depois a gente vai acessar as imagens para vocês. E a gente vai ter as opções. Um momento. Opção
eu vou ditar para vocês, que a gente não está conseguindo localizar as imagens, eu vou ditar para vocês as opções. Tá? Opção A. Edema e constipação. Opção B. Edema e desidratação. Opção C. Constipação e desidratação. E opção D. Nenhuma das respostas anteriores. Dando sequência, então, exercício número 2. Vamos ampliar a imagem para vocês poderem visualizar. Questão, então, número 2. Para que possamos realizar uma avaliação da mobilidade corporal do paciente, precisamos realizar um levantamento dos aspectos musculoesqueléticos. Mas, afinal, o que devemos observar? Primeiramente, é preciso lembrar que o nosso sistema musculoesquelético é formado por pontinhos, pontinhos e pontinhos. Complete as lacunas da sentença dada e assinale a alternativa correspondente. Então, temos letra A, artérias, veias e articulações. Letra B, ossos, músculos e artérias. Letra C, ossos, músculos e articulações. Letra D, ossos, músculos e veias. E letra E, artérias, veias e ossos. Lembrando, então, da composição do sistema musculoesquelético. Próximo exercício, próxima imagem. Para que possamos abordar essas questões, vamos falar sobre a avaliação vascular periférica, ou seja, periferia. Para isso, precisamos descrever a respeito das artérias e das veias. São denominados os vasos que transportam o sangue oxigenado, o qual é rico em nutrientes do coração para os capilares. Analise o trecho e descreva, sendo que quem faz a nossa circulação que é responsável, então, pelo volume de líquidos circulantes. Letra A, veias. Letra B, capilares. Ou letra C, arteriolas. Ou D, articulações. Ou E, artérias. Então, vai exigir um pouco mais de vocês estarem procurando, e a gente vai estar mandando para vocês também um livro que falou sobre isso, certo? Me faltam, ok, pessoal, quem retornou, então, após o intervalo, quem retornou para mim saber quem estava aí. Ok, já vi, então, já temos espectadores, aqui quem voltou para a gente continuar fazendo a segunda parte da chamada. Então, vocês podem continuar fazendo. Vamos fazer, então, os exercícios. A gente vai fazer outra pausa para vocês poderem fazer os exercícios, e depois, à medida que vocês vão fazendo, vocês vão me enviando, certo?
Muito importante vocês irem acessando. Eu vou mandando para vocês, pessoal. Além disso, exemplos de como a gente faz. Já que amanhã seria a nossa aula prática, e a gente vai ter que fazer uma aula prática online, nós vamos fazer alguns vídeos então simulando como é feito esse controle. O que a gente mensura no paciente, né? Então, como a gente faz a troca do soro, como a gente faz o registro. Então, a gente vai fazendo um vídeo para mostrar isso para vocês. E aí a gente vai colocando isso em pauta. Então, além dessas questões, eu vou pedir também uma pesquisa para vocês procurarem para mim, muito importante. A gente falou muito em equilíbrio, mas quem faz esse equilíbrio? A membrana, né, intracelular através do líquido. Preciso saber para vocês, em forma de esquema, diferença entre difusão e osmose. Né? Lembrando, ainda lá do segundo grau, essas particularidades. Então, queremos saber a diferença entre difusão e osmose. Essa é a questão de pesquisa que vocês também vão entregar. Certo? Vamos começar, então, depois a gente retoma novamente, se vocês tiverem questões. Vamos ser bem democráticos, turma, né? Se vocês acham relevante, eu sei que você tem um grupo de WhatsApp. Eu acho que é um espaço de vocês, né? Então, se vocês acham interessante a gente se comunicar assim, ou se vocês gostariam de uma situação mais direta, a gente pode estar conversando. E a partir da manhã, então, você já tem um link do canal da professora Patrícia Ribeiro, que já vai ser o meu canal mesmo. Por enquanto, hoje a gente utilizou esse. Então, quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostariam que entrasse no grupo, porque eu acredito ser um momento particular do aluno, né? Vocês têm todas as coisas, mas é muito importante que vocês consigam entender e consigam conversar comigo dentro disso. Que a gente consiga se comunicar. Certo? Thalita, essa pergunta, se a pesquisa deve ser enviada hoje, ainda a gente teria o tempo da aula, né? Seria importante, mas a gente precisa de mais tempo, pode ser amanhã. Quem conseguir fazer hoje, ok. Bela, entra também, ok. Hoje foi bem complicado. Tu diz o entendimento dela? Ou para escutar o áudio, como assim? Então, vocês preferem, até agora eu só dei duas opiniões, podem ter, porque eu também posso sair, né? O professor entra, termina a disciplina e a gente volta. Quanto ao entendimento, turma, ok, conseguiram entender essa nossa pequena disciplina de hoje. Amanhã, então, a gente vai fazer alguns exercícios mostrando. Ok. Jonathan, qual a tua opinião? A pesquisa, então, vocês vão enviar por e-mail. Eu vou mandar um e-mail, vocês me mandam um arquivo de hoje, normal, e mandam pelo e-mail. Ok. Muitos não têm apostila, mas a gente vai estar mandando por e-mail e vocês vão conseguir acompanhar. Certo? A gente vai estar mandando aí os vídeos que a gente tem. Se tem as suas dúvidas delas que possa estar pedindo, vamos aproveitar esse tempo. É Cindy, né? Eu te chamo de Bela, desculpa, mas é Cindy. Então vocês podem mandar um arquivo em Word para este e-mail que eu estou mandando aí.
tati.ribeiro@gmail.com. Então, Cindy, se tem dúvidas, aproveita, por favor, e já pode fazer que eu vou te responder. Então, a Jennifer pode me incluir, se bem que eu só tive resposta de alguns colegas, se era melhor eu entrar no grupo, né? Mas também é mais rápido para a gente conversando, né? Preciso de um favor também dos demais colegas que não estavam presentes, se você sabe o que aconteceu com eles, se eles tiveram acesso, porque eles não participaram, enfim, por causa das faltas, né? Então, Cindy, se tem alguma pergunta que queira ficar, vocês precisam ter escrito novamente. Ok, sim. Eu entendo, a tecnologia nos sabota às vezes, né? Mas a gente pode estar, como vai estar gravado, tu pode acessar depois no próprio celular o canal e vai ser muito melhor para ti. Claro, estou com dúvida na parte B. Qual seria a dúvida? O nosso organismo, ele faz essa resposta quando tem falta de líquido, ele acaba se inchando ou demasiando na tentativa de fazer com que aquele líquido faltante, é tipo uma defesa, apareça. Andy, Pedroso, isso não sei se falei a pronúncia certa. Indianara, isso? Indianara Pedroso? Podemos repetir, se tu não entendeu, não tem problema. Cindy, tudo desde o início, para mim poder repetir isso. O áudio está melhor. Isso, o edema é uma forma de mostrar quando está em desidratação. É tipo um alerta, alguma coisa está acontecendo e a gente aparece o edema. Pode ser que está com excesso, né? O excesso de líquidos ele não circula, nós vamos ter o edema. E quando a gente tem a pele, que a gente faz em turgência, uma desidratação, faz uma prega na pele e a pele continua. Então, a ausência de líquidos ou desidratação vai fazer uma prega e vai conseguir. E excesso, o edema, incha. Né? Eu posso repetir, turma, não tem problema, a gente vai ver o início da apresentação. O áudio está melhor agora. Podemos começar novamente. Para finalizar, vocês têm um exercício, a gente vai começar de novo. A gente vai mandar o livro também pelo link ali para vocês. Então, vamos repetir? Isso, turma, vamos começar a repetir novamente a imagem. Se agora o áudio está melhor para todo mundo? Vamos começar então novamente, ainda desde o início, para a gente tentar entender, certo? Vocês vão estar recebendo isso que está aparecendo aí para vocês depois, a gente vai mandar para vocês poderem ler. Tentar fazer neste momento, certo?
Voltando, o nosso corpo precisa de equilíbrio entre o que entra e o que é excretado. Quais são os sinais dessa falta de equilíbrio? Edema e a desidratação. Então, nós temos ali o edema, o inchaço, quando a gente está com excesso. Incha, excesso de volume de líquidos, ou desequilíbrio eletrolítico. Excesso, desequilíbrio. Já a desidratação, falta de líquidos, ou seja, a gente excretou mais, recebeu menos, enfim. Vamos fazer nas mãos, aparece então, quando a gente diz que o paciente está desidratado, ele tem uma turgescência diminuída, permanece elevada depois de ser puxada para cima e sobe. Quando a gente faz uma prega na pele, a gente vê que aquela pele ali está seca, então ela faz e mesmo assim ainda a gente vai ter um sinal. Os líquidos corporais estão distribuídos em duas partes. O líquido, como a gente viu, que são os líquidos intracelular, entre as células, e o líquido extracelular, que é o leque. O líquido extracelular é composto então pelo líquido intravascular, o qual preenche os espaços entre a maioria das células, e pelo líquido intersticial, que compõe cerca de 15% do peso corporal, denominado também de plasma. Então, a gente vai ter o líquido e o leque. Certo? Então, isso é tudo dentro do nosso organismo. A gente imagina, então, lá em anatomia, lembrando dos líquidos, dos espaços, das células, o líquido circulante, a corrente sanguínea, tudo isso para poder fazer com que esse motor, essa máquina perfeita funcione. Certo? Dentro desses líquidos corporais, nós temos alguns elementos: eletrólitos, minerais e células. Elas podem estar presentes mesmo dentro do líquido ou no leque. O que muda é a concentração, a quantidade é a mesma. Eletrólitos, então, são componentes fundamentais no organismo. São responsáveis pela função neuromuscular e pelo equilíbrio ácido-básico. Então, os eletrólitos são responsáveis desde pelo batimento cardíaco, no exemplo do potássio, como o equilíbrio ácido básico que vai interferir na respiração. Minerais são catalisadores em resposta nervosa. O que é um catalisador? Um catalisador, ele vai alterar a velocidade com que é feito algumas ações, como o metabolismo dos nutrientes dos alimentos. Vai ter um equilíbrio desses eletrólitos que a gente chama de equilíbrio eletrolítico, produção de hormônios para fortalecer a nossa estrutura. Então, os minerais são responsáveis por regular a velocidade dessa absorção para fazer todas as funções necessárias. E célula, a unidade funcional básica de todo o tecido vivo, somos compostos de milhões e milhões de células que formam tecidos, órgãos e sistemas. Lembrando de toda aquela teoria, células que vão se formar tecidos, que vão se formar órgãos e vão formar sistemas. Temos então exemplos do maior tecido vivo, que é o sangue. Então, dentro do sangue nós temos células vermelhas, ou chamadas também de hemácias, e células brancas, chamadas também de leucócitos, que são as células de defesa, células brancas, e as nossas células vermelhas, responsáveis então por transportar a hemoglobina e outros nutrientes. Agora, ingesta e restrição. Para a gente poder entender o nosso corpo, nós teríamos que tomar, os populares, pessoas que não têm nenhum problema renal, ou cardiopata, enfim, teríamos que tomar 3 litros por dia. Só que isso não é igual para todo mundo. Alguns têm as necessidades maiores e outras menores. Sim, deveríamos tomar líquidos. Mas como a gente sabe que tem essa sede? O que acontece no organismo para viver? Nós somos feitos de água, né? Nós precisamos de água. Seja ela por via oral, ou seja, através da nossa alimentação, né, cavidade bucal,
No caso, quando um paciente não tolera pelo aparelho gastrointestinal, ele acaba tendo que utilizar um acesso venoso para poder este líquido entrar. Então, a gente tem soluções, que são soros, que a gente acaba recebendo, onde ele vai ter eletrólitos, elementos necessários para esse equilíbrio. Como acontece essa ingesta hídrica? Nós temos um mecanismo responsável pela regulação da ingesta hídrica. Seu centro de controle se localiza no hipotálamo, no cérebro ou no encéfalo. Então, o hipotálamo manda uma mensagem dizendo: opa, eu estou com sede. Quando uma grande quantidade de líquido é perdida, ele ativa o centro da sede. Então, estou lá e de repente tem uma grande quantidade de perda. Um exemplo de uma perda é vômito, né? Eu tenho uma grande quantidade, eu tenho vômito ou diarreia e não reponho esses líquidos. Eu posso entrar num processo chamado de desidratação. Ou seja, o meu equilíbrio foi rompido. Então, eu tive perdas excessivas e não consegui repor. Então, é nisso que vai ocorrer, então, alguma patologia, que é uma desidratação. A gente sempre tem reservas, a gente sempre tomou líquidos, etc. Patologias, viroses, tudo isso faz com que a gente tenha uma perda maior de líquidos. Então, a gente precisa repor esses líquidos. Certo? Quem faz essa eliminação? Temos aqui a foto, então, do nosso famoso sistema urinário ou sistema excretor. Ele é responsável, então, pela excreta dos líquidos. Os famosos, então, nós temos o rim, nós temos os ureteres e a bexiga, certo? Então, temos toda essa estrutura que vai se dar a nível de rim, lá onde é feita toda a troca para poder depois o armazenamento da bexiga, levada pelo ureter, que é o condutor, armazenada na bexiga, e depois ela é expelida em forma de micção. Ou seja, muitos eu vou... desse líquido eu aproveito para o organismo, que não aproveito, ele é excretado, certo? Já na parte do intestino, quem vai fazer isso vai ser o nosso intestino delgado. Intestino grosso, né? Toda a parte do nosso sistema, então, de excreção, onde a gente vai ter os cólons, né? Então, a gente vai ter os dois tipos, onde vai ser feita também. A absorção sempre de líquido se dá no jejum. Então, ali vai ser o que eu preciso, vai ser mandado para o organismo, depois vai se quebrar, vai para a corrente sanguínea e vai ser aproveitado. O que eu não aproveito, ele vai ser eliminado, então vai lá para o bolo fecal, para o intestino grosso, lembrando de anatomia, e eliminado pelo reto e pelo ânus em forma, então, de bolo fecal ou de fezes. Certo? Então, a gente precisa também, para funcionar esse intestino, precisa de líquidos circulantes. Por isso que muitas vezes as pessoas têm constipação, mas é por falta total de resíduo. Então, quanto mais líquido eu tomar, em quantidades para fazer uma boa peristalse. Então, a gente precisa de líquidos, pessoal, precisa. Só que temos que cuidar, tem a palavra paciente, mas alguns dos nossos clientes, pacientes, que se tiverem patologias renais ou cardiopatas, esse equilíbrio ele pode ser afetado porque os nossos órgãos de excreção, tanto da parte renal quanto do intestino, ela acaba sendo prejudicial. Se não entenderem, turma, eu explico várias vezes, não tem problema. Todas as vezes que forem necessárias. Sempre vai ser também necessário vocês realizarem uma leitura prévia, né? Tem que lembrar muitos conteúdos que a gente já viu antes e a gente vai retomando também. A gente lê e vocês façam as dúvidas pertinentes e a gente vai tentando acomodar. Eu peço só, pessoal, muito contar com vocês, que hoje é o primeiro dia, né? Pode ser que apareçam mais dúvidas com o decorrer e a gente vai ajustando esse processo novo que a gente teve que se adaptar à distância. Mas com certeza no final vai dar tudo certo. Para poder fazer esse equilíbrio, existe um cálculo que a gente faz para pacientes internados chamado balanço hídrico do paciente. Esse balanço hídrico, às 24 horas, é diário, a gente vai controlar tudo que entrou no paciente e tudo que ele excretou ou saiu. Seja pela via excreção normal, então fezes líquidas, sondas, drenos para excreção,
E tudo que entrou via oral, via endovenosa, a gente vai estar fazendo esse equilíbrio, certo? Tudo tem que ser registrado em ml, então vai ter lá um espaço no prontuário. Documentação do paciente. Entrar, então vai ter lá medicação via oral, xarope, gotas, 10 ml. Depois vai ter tudo que entrou pela veia, endovenoso, dipirona 10 ml, o antibiótico 100 ml. Então a gente vai somar todas as entradas. Um pote de sopa 200 ml e assim por diante. A cada 6 horas dessas 24 é feito um pseudo-balanço. A gente fecha entradas e saídas das primeiras 6 horas. E depois a gente soma todas as 4 e 6 horas que tem. E quem fecha esse balanço final é o enfermeiro. O técnico de enfermagem auxilia o fechamento de cada um dos parciais balanços e o balanço final é fechado pelo enfermeiro. Certo? Qual é o objetivo deste balanço hídrico? O principal objetivo é monitorar os parâmetros para acompanhar o equilíbrio hídrico de acordo com o tratamento que lhe foi proposto. Muitos querem um balanço negativo para poder retirar aquele edema, aquele excesso de líquidos, né? E outros tratamentos precisam de um balanço positivo, ou seja, reter. Se o balanço for positivo, significa que entrou mais do que saiu. Se o balanço for negativo, significa que saiu mais do que entrou. Então, em algumas patologias é bem pertinente manter um balanço dessa forma. Se eu tenho dificuldade em excretar, eu não posso entrar mais líquidos do que eu posso eliminar, certo? Eu sempre vou ter que ter um equilíbrio nisso também. O que a gente pode considerar como um ganho, ou seja, entrada? Dietas por via nasoenteral ou gastroenteral e ostomias, que são entradas, tá? Bocas. Ingesta de água, sopa, chá e suco. Terapias medicamentosas, soroterapia, medicamento diluído, então transfusão sanguínea, porque é um volume que entra também, nutrição parenteral prolongada, a famosa NPP, né? Então quando o paciente precisa receber já os minerais diluídos numa rede venosa, porque ele está com comprometimento na via gástrica, ele não pode receber alimentação, né, por boca, estômago e assim por diante. Então, quando o paciente fez alguma cirurgia, quando ele tem um câncer, ele acaba não conseguindo receber a quantidade efetiva. Então, é necessário isso. E o que a gente vai considerar a parte negativa? Saída, perda, eliminações, então, que sai do nosso corpo, sendo que antes entrou e agora saiu. Urina, fezes líquidas para a gente poder mensurar e semilíquidas, vômitos e drenagens, seja então no pós-operatório, drenos que a gente coloca. O importante, anotar as perdas e os ganhos nas 24 horas e não esquecendo dos balanços parciais a cada 6 horas. Ao término desse período, a gente soma todos os ganhos e as perdas e depois subtrai um do outro. Então, nós temos um exemplo. Um paciente, então, teve um ganho de 1.200 ml e 1.000 ml de perda, ou seja, entrou entre soro, líquidos, medicações, 1.200 ml. Mas ele perdeu 1.000 ml por diurese ou evacuações, vômito, enfim. Fazendo esse cálculo, 1.200 menos 1.000, teremos 200. Portanto, este balanço das 24 horas, neste caso, é positivo, pois o paciente teve mais ganhos do que perdas. E sempre importante anotar aspectos das drenagens e quantidades. Isso vai ser diluído, pessoal, em 6 horas. Então, quais são os horários do balanço que eu não tinha comentado com vocês na outra transmissão? Então, os balanços são sempre de 6 horas. Então, primeiro balanço, a gente vai fechar às 12, certo? Então, tudo que acontece entre as 6 às 12 horas vai ser anotado. Então, esse vai ser o primeiro balanço parcial.
O segundo balanço parcial, que a gente acaba fazendo na enfermagem, é tudo que acontece depois, então, das 12 às 18. O outro balanço, então, é das 18 às 24. E o último, das 24 às 6. Então, assim são 4 balanços, certo? Importante, o que foi um registro não vai no próximo. Quando a gente zera as drenagens, começa tudo de novo. E no final, o enfermeiro vai somar todos esses balanços especiais com um total de entradas, total de saídas e diminui um do outro, onde ele vai ter um total que o médico vai utilizar esse registro para poder estar vendo se o tratamento está eficaz ou não, se houve a recuperação do aparelho excretor, se esse rim está melhor, se tem alguma perda ou um excesso de líquido circulante. Ele é uma ferramenta muito eficaz para avaliar a efetividade desse organismo. Então, pacientes com balanço hídrico rigoroso geralmente são pacientes internados em unidades de terapia intensiva, UTI, né? A gente tem o pseudo-balanço, que é pacientes de setor que tem dieta por sonda, onde a gente tem que colocar o tanto de dieta que o paciente recebeu no campo. Mas este que é balanço rigoroso de perdas e entradas são pacientes então que estão ou tem balanço hídrico, né, ou só o controle de diurese do setor que a gente vai encontrar, vai ser um perfil de paciente mais agudo, né, mais instável. Principalmente quem tem, então, deficiência renal, alguns problemas então, do coração também fazem com que acumule isso. Então, vamos rever também a parte da manutenção da temperatura, que a gente tem hipotermia e hipertermia, que são mecanismos que nosso corpo também atua para poder fazer o controle, para ter uma homeostase térmica, e também vai interferir nisso. Então, hipertemperatura e hipotermia, baixa temperatura. Então, pessoal, não sei se melhorou, se ajudou. Então, a gente tem algumas questões para vocês estarem pesquisando, certo? O AVA ainda a gente não tem acesso, muitos de vocês não têm acesso ao AVA também. Então, eu vou estar mandando para vocês por e-mail. Todo mundo consegue ter e-mail? Quer que mande pelo grupo? Cindy. Sim, eu vou postar o material. Márcio. Eu não trabalho na área, só esclarece como é calculada a excreção por fezes e urina. A gente calcula, geralmente o paciente, se ele estiver urinando espontâneo ou sem a presença de uma sonda, a gente então orienta o papagaio, que é o dispositivo por onde ele pode urinar. Essa urina é guardada e ela é medida num frasco graduado. Mesma coisa que fosse medir, então lá é graduado, a gente mede. Se ele tiver com uma sonda vesical de demora, ou seja, uma sonda que vai dentro da bexiga de uretra, essa sonda ela também é graduada. Então a gente consegue visualizar e medir mesmo. A gente mede, a gente tira o líquido e aí em ml, um frasco graduado, a gente vai somando isso. Eu vou mostrar para vocês como uma jarra que eu tenho aqui, que é o graduado. Então, onde a gente tem os limites, eu vou fazer um exemplo para vocês verem como é isso, como é medido. Não que a gente vai usar essa jarra que eu tenho aqui, que é de cozinha, mas depois eu vou mostrar para vocês a jarra que a gente utiliza no hospital, certo? Para ficar mais claro para vocês. Eu entendo que agora é muito, às vezes parece um pouco vago, mas imagine uma jarra de cozinha de vidro, onde ela tem todas as graduações dos ml, tá? Então, essa jarra ela acaba mensurando. Qualquer jarra graduada que tem os ml, para vocês verem, ela vai estar podendo fazer isso. Né? Então, tem os ml e eles correspondem às saídas. Então, essa jarra de vidro, vou mostrar um de vídeo para vocês que eu tenho aqui na cozinha, mas ela não
não pode fazer. Então, eu vou mostrar, não sei, Márcio, se tu vai conseguir entender, se ficou mais claro para ti isso. Eu vou te mostrar. Então, é tipo uma Marinex aqui que ela é graduada, né? Então, ela tem 1 litro, 100 ml. A urina do paciente, ela é despejada aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ela é desprezada aqui. E a gente mede, então, tanto de urina conforme ela é medida nessa forma. Então, a gente vai estar mandando. No hospital, geralmente, a gente usa esse tipo, que esse material depois, ele é lavado, vai para o CME, a Central de Materiais, que faz toda a higienização do material. Então, vocês podem observar que a gente tem a graduação e os líquidos aqui vão aumentando e a gente vai tendo a graduação. Então, o líquido a gente coloca e mensura, certo? A gente tira os conteúdos e vai vendo. Então, 200, 300 ml de diurese. Se é vômito, o vômito vai ser, então, o paciente vomita numa cuba e a gente transfere. Tudo que sai do paciente tem que ser medido, certo? Que bom, Márcio, fico feliz. A gente vai tentando se adaptar de uma forma que vocês consigam entender e depois eu vou estar mostrando para vocês no hospital, né, mesmo. Mas não é só pacientes hospitalizados, né? Tipo, pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, eles precisam saber direitinho também a quantidade. Então, eles têm uma dieta muito rigorosa, né? Uma ingesta hídrica rigorosa. Como o rim não funciona, o renal crônico, eles precisam de uma máquina de hemodiálise para poder fazer isso. E então, eles acabam tendo que controlar. Então, hoje eu tomei 10 ml de água. Muitos não podem tomar água, para vocês terem uma ideia, porque a gente calcula que os alimentos, como sopa, interferem. Então, diz lá, 500 ml em 24 horas de líquidos. Então, eles têm que se regrar, diluir a entrada de líquidos dentro disso, porque o rim, a saída, a excreta, consegue fazer isso. Então, manter o equilíbrio do corpo até a próxima diálise. Outros que ainda funcionam, mas precisa, para vocês entenderem, tem que ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai. Dreno. O que seria um dreno? O dreno, então, quando o paciente faz uma cirurgia e necessita colocar um dispositivo para fazer escoamento. Imaginem, já diz, a drenagem ou como se fosse um cano de uma pia. A gente precisa fazer isso para aquele líquido não ficar perdido e acabar estragando a sutura, né, a cirurgia. Então, este cano auxilia a saída para o meio exterior daquela secreção que ficaria ali. Então, a gente também tem essa drenagem por uma bolsinha de caraia, que a gente chama, ou bolsa de colostomia, vai para uma bolsa, todo esse líquido é medido para o cubavinho. Então, eu quero que vocês entendam que é sempre assim, sai o líquido, e o líquido é medido. Depois nós vamos passar amanhã na aula prática, vai ficar muito mais claro para vocês, certo? Vocês vão conseguir visualizar de uma maneira bem mais didática, porque nem todo mundo é da área e não é obrigatório ser da área, pessoal, porque todo mundo vai conseguir. Talvez quem é da área vai ter facilidade, mas tem muita diferença entre ser enfermeiro por todas as posições que a gente tem que ter, né, domínio de equipe, outros conhecimentos e, enfim, o enfermeiro sempre tem que acabar sendo um profissional que ele tem que comandar a equipe, atender pacientes, atender a parte administrativa, atender a superintendência. Então, vocês vão ver que nós temos várias ações, né, quanto enfermeiros. Pessoal, estou gostando, estou animada. Mais dúvidas, por favor? Acho que ficou mais claro nessa segunda. Eu queria ver quem não tinha entendido nada, se entendeu alguma coisa. Não tenho medo, pessoal, é muito importante pra gente as dúvidas. Acho que o áudio tá ok. Vocês vão me falando se vocês acham que não. Nós vamos estar mandando, então, a maioria não tem acesso ao AVA. E eu também só terei acesso a partir do dia 1º de abril. Tive que acabar criando este mecanismo, né? Então a gente vai mandar para vocês os livros também, tudo para vocês terem acesso. E as perguntas que a gente tira é sempre assim, o material de apoio de leitura ele é sempre maior. E os demais materiais que a gente faz em forma de apresentação, né? A gente acaba criando outras maneiras de estar fazendo isso, né? Ai, que bom! Fico feliz. Então, é um mecanismo novo, mas aos poucos a gente vai indo. Eu vou mandar para vocês também mais vídeos, mais informações, e que eu achar pertinente eu vou mandando para vocês.
Mais algum retorno, pessoal? Mais alguma dúvida? A Cindy gostou, tudo ok? Cindy, que bom. Indy, pode ser o número e a resposta. Se você já tem a pergunta, né? Pode ser. Como ficar melhor para vocês? Como vocês preferirem? Como vocês acharem melhor? Entendendo e vocês entendendo. Só preciso, bem boa tua pergunta, Indy, a justificativa pelo que vocês escreveram, certo? Por que vocês escreveram essa... Por que vocês optaram por essa questão? Uma justificativa. Isso sim que vai melhorar o aprendizado de vocês. Mais alguma dúvida que a gente já vai encerrando, né, a nossa transmissão de hoje. Depois a gente vai exportar para o novo link que eu vou estar mandando para vocês. Quero ouvir um retorno, o pessoal conseguir entender. Hidratação e iluminação. Ficou melhor? Recebi alguns retornos, outros não. Se não me falarem, eu entendo que vocês tenham entendido. Amanhã, além dos exemplos, nós vamos ter então alguns estudos de caso. Eu vou estar mandando para vocês também, para vocês já terem acesso previamente, né, aos estudos de caso, para a gente trabalhar em sala de aula virtual, né? Sala de aula virtual. Faltando 3 minutos para a gente encerrar, lembrando que vocês podem estar me mandando, agora que eu vou entrar no grupo, acho que sim, Jennifer. Pessoal, a maioria decidiu que sim. Sim, nós vamos mandar por e-mail. Vou deixar claro para vocês. O portal não está funcionando para várias pessoas, inclusive para mim. Então eu vou mandar por e-mail sim, certo? A gente vai localizar então o e-mail da Jennifer e ela vai estar mandando para vocês. Pode ser? Vamos estar mandando tudo no próprio canal também. Se vocês preferem, a gente vai deixar as duas necessidades no canal e a gente pode estar mandando por e-mail sim. Eu já vou mandar os outros materiais que a gente pode estar usando para vocês lendo, pesquisando. Lembrem-se, o aluno constrói o seu conhecimento. A gente dá uma pincelada, mas vocês podem ir lendo, estudando, construindo. Eu sei que não é fácil que a gente trabalhe o dia todo, né? Mas vocês têm um objetivo e a gente só alcança esse objetivo quando a gente quer muito e se esforça também. Contem comigo para a gente poder estar construindo esse conhecimento, certo? Eu vou estar mandando então com certeza para vocês por ali. 1 minuto para a gente encerrar, então. Preciso do retorno de vocês, como foi essa primeira experiência, para a gente ver o que a gente pode fazer para adequar. Outro dia eu vou aparecer então com um quadro, vamos estar vendo que melhor vocês gostarem do método e que se torne mais um aprendizado melhor para vocês. Então, alunos, desejo uma boa noite para vocês de sono, seja tudo rigoroso e saber que cada dia é um dia novo. Cada dia a gente vai tentar melhorar um pouco por vocês, certo? Um grande abraço. Até amanhã às 20 horas. E eu vou mandar tudo por e-mail.